Bom dia, segundo ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar um novo conteúdo de vocês, conteúdo da apostila 2, sobre soluções, né? O estudo das soluções. Então, olha lá, nós já falamos disso ano passado, quando nós estudamos a parte de misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Então, olha lá, misturas. Duas ou mais substâncias juntas em um mesmo produto. As misturas elas podem ser classificadas conforme apresentada. Então, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Vamos lembrar? Homogênea apresenta apenas uma fase, heterogênea, mais de uma fase. Lembrando que para que eu fale que é uma mistura, eu tenho que ter acima de 2 componentes, né? Então, vamos lembrar. Você tem a substância pura, que é composto de apenas um componente, que é, por exemplo, a água, e nós temos uma mistura, que pode ser água com sal, água com açúcar. Você pode misturar, por exemplo, quando você prepara as soluções dentro da sua casa, então você vai preparar um leite, você põe o leite com chocolate. Então, tudo isso são chamados de misturas. Por quê? Porque eu tenho mais de um componente. Lembrando que eu vou ter sempre em uma mistura um soluto e o solvente, pelo menos um soluto e um solvente, tá? Dependendo do soluto que eu tenha e dependendo do solvente, eu vou ter o quê? Um sistema homogêneo ou heterogêneo. O homogêneo apresenta uma fase, por quê? Porque o soluto, ele está totalmente dissolvido no solvente. E o heterogêneo, o que que acontece? Pelo menos um dos solutos, se você colocar mais de um, vai estar insolúvel. Professora, dá um exemplo de um sistema heterogêneo. A água e o óleo, né? Então, a água e o óleo, eu tenho 2 componentes, a água e o óleo. Água como solvente e óleo como soluto. Como eles ficam separados, eu vou chamar esse sistema de heterogêneo. Agora, o que nós vamos estudar a partir de agora? Como esses sistemas interferem no nosso dia a dia. Os sistemas heterogêneos, eles são mais utilizados na parte de separação, né? No dia a dia é muito difícil. Por quê? Porque você não tem um produto final. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós vamos usar aqueles óleos, né, os bifásicos, que o pessoal vende, a Natura, a Boticário, né, aqueles óleos que o pessoal usa depois do banho, ele vem em 2 fases, né? Por quê? Porque nessa fase eu tenho o óleo, a mesma coisa, tá? Só a diferença é que ele tem cheiro. Eu tenho o óleo e a solução ali embaixo, que é água. Ele é uma solução aquosa, né? Ele é uma solução que vai... Porque se ele for uma coisa agressiva, ele vai agredir sua pele. Então, ele tem que ser com água. Então, o óleo e a água. Quando você chacoalha, qual é a impressão que você tem? Que ele mistura. Só que aí ele vai formar uma substância, uma mistura homogênea. Só que, devido à incompatibilidade deles, vai chegar uma hora que ele vai separar. Quem é mais leve fica em cima e o mais pesado fica embaixo, né? Mais pesado que eu digo, densidade, tá? Lembrando, densidade, massa sobre volume. Então, olha lá, quando eu tenho um sistema homogêneo, eu vou dar um nome a esse sistema. Ele vai ser chamado de solução. A solução, na verdade, ela é o quê? É uma mistura homogênea, possui mais de um componente, porque senão não é uma mistura, e as soluções são misturas. Porém, eles estão totalmente misturados. Por que eu coloquei misturados entre aspas? Porque, na verdade, você tem vários nomes, né? Você tem dissociados, ionizados, diluídos, você tem vários termos que nós podemos usar. Então, para vocês entenderem basicamente o que é, eu coloquei misturados, junto, né? De forma que eu só veja uma fase. Então, se eu vejo uma fase, eu posso chamar de solução. Podemos dizer ainda que uma solução, os componentes ali misturados atingiram ou não seu coeficiente de solubilidade. E agora? O que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade nada mais é do que o quanto aquela quantidade de solvente
vai dissolver o soluto. Mais pra frente nós vamos conversar sobre eles, tá? Devido ao coeficiente de solubilidade, eu posso caracterizar minha solução como saturadas e insaturadas. Saturada, ela está certa, a quantidade está correta, ele está todo misturado e eu tenho uma solução homogênea. As soluções insaturadas, eu também posso ter uma solução. Por quê? Porque se eu colocar pouquinho soluto numa quantidade grande de solvente, eu vou ter a solubilidade. Porém, a minha solução, ela ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Nós vamos voltar. Então, para prepararmos uma solução, podemos utilizar solutos sólidos, líquidos ou gasosos, desde que sejam solúveis no solvente escolhido. Aí você fala assim, professor, mas como eu vou fazer uma solução gasosa? Quem é o soluto e quem é o solvente? Sempre vai ter um soluto e um solvente. E quem é o solvente? É quem está em maior quantidade. Ele é o seu solvente. Então, se você tiver uma mistura de gases, oxigênio e nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio ele vai ser o seu solvente, se ele tiver em maior quantidade. Tá? Então, olha lá, exemplo aí de soluções sólidas. A sólida nós temos no nosso dia a dia. O ouro, 18 quilates. O ouro que nós usamos, o ouro normal, nós já vimos, ele é amarelo, ele é homogêneo. Só que ele não é puro, nós já conversamos sobre isso. O ouro 18 quilates, ele é uma liga metálica. Então, ele tem o quê? Metais fundidos misturados. E ele fica, devido à compatibilidade, ele fica o quê? Homogêneo. Marcelo, por que ele é amarelo? Porque a cor do ouro prevalece, né? Se você começar a aumentar a quantidade de cobre, ele vai ficar um pouco mais avermelhado, o prata, ele vai ficar um pouco mais branco. Bom, olha lá. E eu tenho também as soluções líquidas, que aí são as mais comuns. Aqui eu coloquei o exemplo do vinagre, né? Porque o que é vinagre? Vinagre nada mais é do que água e ácido acético, né? Inclusive a concentração do vinagre está em torno de 4%, ou seja, você tem baixa concentração de ácido, tá? O vinagre ele é basicamente água, por mais que ele tenha aquele gosto amargo, né? Então depende, hoje o pessoal coloca aí várias substâncias, né? Mas a concentração de ácido no vinagre é muito baixa. Ele tem acidez, mas ela é baixa, tá bom? Olha lá. Temos soluções classificadas como soluções iônicas. Nós já falamos isso quando nós estudamos ácidos, bases e sais. E nas ligações, vamos lembrar? Toda solução iônica, toda substância iônica, ela é formada através de ligações iônicas. Vamos lembrar da tabela? Metais com não metais, ou seja, os extremos da tabela periódica. À esquerda, os metais, metal alcalino, alcalino terroso, e à direita, os calcogênios, halogênios, gases nobres. Lembraram? Então, se eu pego os dois extremos da tabela, eu tenho elementos com eletronegatividade muito diferentes. E aí, eles vão fazer uma ligação muito forte. É a chamada ligação iônica. E essas substâncias, justamente por eles terem essa diferença de potencial muito grande, quando eles são adicionados em água, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é adicionado em água, ele vai sofrer a dissociação. O que é dissociar? Separar. E ele vai se dissociar em cátion e ânion. Vamos lembrar? O cátion perdeu elétrons para o ânion, né? Então, o cátion é sempre positivo e o ânion é negativo. Professora, tem uma ordem para isso? Tem. Vamos lembrar. Na frente é o positivo e atrás é sempre o negativo. Então, essa substância é uma substância onde eu tenho polos muito definidos. Ele é polar, lembra lá atrás, ele é polar, e ele em água, ele vai formar os íons. Então, o que vai acontecer? Como o cloreto, ele fica em solução, e ele vai formar retículos cristalinos soltos, né? Ele vai possibilitar que a corrente elétrica passe. Lembrando, quando eu falo que eu tenho transmissão, que eu tenho passagem, que eu tenho condução de corrente, eu não estou formando a corrente. Eu simplesmente estou permitindo que ela passe. É como se eu fechasse um circuito.
né? Eu pego dois fios e fecho. Isso é fechar um circuito. Aqui é a mesma coisa. Então, a hora que eu coloco um fio, vocês estão vendo que ele está ligado na tomada, ou seja, ele precisa de uma fonte externa. Passei os elétrons e ele fechou o circuito até ligar a lâmpada. Então, isso eu só consigo isso daqui, por quê? Porque o sal, quando ele está dissociado em água, ele forma o cátion e o ânion. E aí, os elétrons vão conseguir passar e vai ter uma solução chamada eletrolítica ou condutora de eletricidade. Ah, e as substâncias iônicas, soluções iônicas são condutoras? São. Elas sempre são. Eu tenho outras também que, embora não seja iônica, no caso dos ácidos, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fluorídrico, todos vão lembrar ácido. Começa com hidrogênio. Eu tenho aqui um ácido sulfúrico, um ácido extremamente forte. Se o ácido sulfúrico ele é muito forte, é sinal que ele ioniza muito. Então, olha o que eu falei das palavras misturadas e tal. O sal dissocia, o ácido ioniza, né? Vamos lembrar, nós vimos muito isso, lembra da musiquinha do ovo do ano passado. Então, ácido ioniza, ele forma H+, e esse é o 4,2-. Ah, professora, mas não está batendo a quantidade. Sim, a professora não colocou balanceamento, né? Olha o 2 lá na frente, coloquem aí, tá bom? O 2 aqui na frente do nosso H+. Então, olha lá, devido à presença desses íons H+, e dos íons sulfato, principalmente do H+, essa solução também ela é uma boa condutora. Lembrando que ácido e água, eles são solúveis, então formam uma solução. Por isso, quando você fala, eu vou comprar uma solução de ácido, tá? Porque ela sempre vai estar diluída. E aqui eu coloquei uma substância, desculpa, os ácidos são moleculares, eles fazem ligação covalente, diferente lá do sal. E aqui eu tenho a sacarose, que é o açúcar da nossa casa, açúcar da cana. A sacarose, ele também faz ligação covalente, ele é um composto orgânico, só que ele tem uma propriedade, o açúcar não dissocia, não ioniza na água, ele simplesmente mistura. Então, como ele simplesmente mistura, fica misturado na água, só dissolvido ali, ele não conduz corrente elétrica. Então, quer dizer que se eu colocar o mesmo circuito numa água com açúcar, ele não vai acender, tá? Ele não acende. Olha lá, eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha, né? Essa tabela, inclusive, está na apostila de vocês. Elas são a força de eletrólitos, tá? Eu tenho as bases, os hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, olha lá, aqui é o hidróxido de sódio. Todo hidróxido de metal alcalino, e alcalino é forte. Então, é uma base forte, ou seja, a base dissocia muito. E ela também é um composto iônico. Ela dissocia muito, então ela vai conduzir corrente elétrica, tá bom? O sal, KCl, é um sal iônico, então bastante solúvel. Ácido iodídrico, ou iodeto de hidrogênio, é um ácido forte pela tabela, né? Ele é um hidrácido, ele é um ácido forte. E eu já tenho aqui alguns eletrólitos fracos. Qual que eu acho que é muito importante para vocês, quando vocês estiverem copiando esse slide, marquem, tá? O hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele é muito fraco. Inclusive, ele é totalmente instável, tá? Então, por mais que ele forme o NH4 mais ioga menos, e como ele fica muito pouco dissociado, ele não conduz corrente elétrica. Ele é um mau condutor. Como é que eu posso ver isso na prática? Se eu tiver uma lâmpada, a lâmpada vai acender pouquinho e de repente nem acende. Ácido fluorídrico. Nossa, professor, mas o flúor, ele é um elemento mais eletronegativo da tabela. Ele é um elemento extremamente forte, perigoso, corrói o vidro. Só que em solução ele é fraco, tá? Então ele é um ácido fraco. Se ele é fraco, ele não é bom condutor. Ele tem pouco hidrogênio em solução. Ele gosta mais de ficar junto. Nós vamos estudar isso melhor em equilíbrio químico, vocês vão perceber. Ácido cianídrico, HCN, tá? Famoso
por formar o cianeto, esse gás cianeto, que é o gás tóxico, e o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é o nosso calcário. Só que qual que é o problema do carbonato de cálcio? Ele é pouco solúvel, então ele se torna um mau condutor de eletricidade, tá? Então o carbonato de cálcio, ele é um mau condutor, né? Ruim aí. Olha lá, é só um videozinho. O tema de hoje é condutividade elétrica. Para que haja condução de corrente elétrica, é necessária a presença de elétrons livres, ou seja, com mobilidade. Os componentes iônicos não conduzem corrente na fase sólida porque os elétrons estão firmemente ligados uns aos outros, mas conduzem na fase líquida ou em solução aquosa porque os íons adquirem mobilidade. Além disso, é necessário que o circuito esteja fechado e ligado a uma geração de corrente elétrica. No nosso experimento, a bateria faz esse papel. Para o circuito funcionar, basta juntar os dois eletrodos e observar se a luz acende. Se acender, é sinal de que há condução de eletricidade. Caso contrário, não acenderia. Agora vamos testar a possibilidade de alguns materiais conduzirem eletricidade. Vamos começar com a água e ver o que acontece. A lâmpada não pura, acendeia. tá? Isso indica que a água não é um bom condutor de eletricidade. E o ácido forte? É ou não um bom condutor? Lâmpadas acesa? Sinal de bom condutor elétrico. Será que o ácido fraco também conduz eletricidade? Vamos ver. Pelo visto, não. E o sal que a gente usa diariamente na nossa cozinha? É um ótimo condutor de eletricidade. Por isso, quando está relampejando, é perigoso ficar na água do mar. O risco de levar um choque é muito grande. O limão, que também é do nosso dia a dia, A famosa é outro pilha de excelente limão, condutor de por isso que eletricidade. funciona, porque As ele tem o moedas, ácido. que são feitas de níquel, também têm a capacidade de conduzir eletricidade. Viu como é fácil identificar qual material conduz ou não eletricidade? Agora que você já viu um pouco sobre isso, reflita com seus colegas de turma sobre o tema. Procure saber por que esses materiais têm... Bom, então assim, eu coloquei esse vídeo só para ilustrar, né, o que nós falamos. Então, olha lá. Agora eu vou conversar com vocês sobre as nossas soluções. Então, nós já vimos soluções eletrolíticas, não eletrolíticas, então as que conduzem, as que não conduzem. Nós já falamos lá atrás um pouquinho sobre saturada e insaturada, baseada no coeficiente de solubilidade, só que agora nós temos que entender, vai mais a fundo. Olha lá. A classificação quanto à quantidade de soluto dissolvido em determinada quantidade de solvente. Lembra? Soluto, solvente. Soluto é quem é dissolvido. Solvente é sempre quem dissolve. Ela está baseada na definição de solubilidade, que é a massa máxima de um determinado soluto, capaz de se dissolver em uma certa quantidade de um dado solvente, a uma dada temperatura. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando eu coloco um soluto num solvente, a água com sal, por exemplo, por mais que ele seja um ótimo condutor, por mais que ele seja solúvel em água, ele também tem um coeficiente de solubilidade. Se eu colocar muito sal para pouca água, o que vai acontecer? Com certeza na cabeça de vocês lembrou o que nós discutimos. Ele vai ficar embaixo. Ou seja, aquela quantidade de água que eu coloquei, então vamos supor que eu coloquei 50 ml de água e eu coloquei 30 gramas de sal. Se eu ultrapassar a capacidade de solubilidade desse solvente, o que vai acontecer com o sal? Ele vai decantar, ele vai descer. E a hora que ele desce, ele vai formar o corpo de fundo. Então, eu vou falar que a solução saturou, mas ela ficou com o corpo de fundo. Ai, professora, mas ela é uma solução? Não. Tá? Aí, ela já vai ser uma mistura heterogênea. Então, quando eu tenho aqui uma solução, eu tenho a quantidade correta dissolvida. Eu não posso ultrapassar essa quantidade. Então, por exemplo, se for estabelecido para você que em 50 gramas de água eu dissolvo 30 gramas de sal, se eu colocar 40 gramas, só vai sobrar sal. Não tem segredo. A quantidade vai dissolver, são os 30. Porém, o que ele fala aí? A uma dada temperatura. Então, nós já sabemos que se eu aumentar a temperatura, no
caso do sal de cozinha, ele vai solubilizar mais. Você percebe isso na sua casa. Vou dar um exemplo do dia a dia. Quando você vai preparar o seu leite com chocolate, nós já falamos disso. Se você colocar o chocolate no leite quente, ele vai dissolver mais rápido. Claro, por N fatores, substâncias, né, gordura, o açúcar que tem na forma, principalmente a gordura. Mas, o que acontece? Se eu pegar um leite gelado, por mais que eu consiga dissolver, a quantidade de substância que vai sobrar embaixo vai ser muito maior do que no leite quente. Por quê? Porque as substâncias do meu soluto, que é o chocolate, eles são mais solúveis em meio quente. Então, por isso que varia. Pode fazer um teste, tá? Não precisa jogar chocolate fora, não. Faz um teste, coloca ele no leite frio, mexe, deixa dissolver. Vai dissolver. Vai sobrar um pouco embaixo, porque eu sei que vocês colocam muito chocolate, né? Nós já falamos sobre isso. Coloca muito chocolate, acaba jogando o chocolate fora. E aí, se você pegar essa mesma mistura com o chocolate embaixo e aquecer, você vai ver que essa quantidade de depósito vai diminuir, tá? Porque aumenta a solubilidade. Ai, mas toda substância acontece isso? Não, mas a grande maioria. Nós vamos conseguir ver pelo gráfico. E soluções insaturadas é aquele que você pôs muito pouco soluto e bastante solvente, né? É aquele quando você vai preparar um suco, que você põe 1 litro de água e põe 10 gramas de suco. Ele vai ficar o quê? Super diluído, né? Então você tá com preguiça, não sei o que, você põe logo 2 litros de água, você nem mediu. E põe um pacotinho do Tang. Ele vai ficar o aguado que nós falamos. Na verdade, quimicamente nós falamos que ele está diluído ou insaturado. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade daquele suco é o que está escrito na caixinha dele, na embalagem. Se lá está escrito que é para 1 litro eu coloco 20 gramas de suco, não adianta eu colocar 2 litros. Eu estou colocando muito solvente e pouco soluto, tá? O contrário também está errado. Então, por quê? É muito comum você fazer isso assim, já eu quero deixar o suco mais doce. O que eu faço? Eu ponho menos água. Ele vai ficar mais concentrado. Então, a concentração da minha solução vai aumentar. Mas eu vou ter um resultado bom? Depende. Porque depende da quantidade de solvente que você tira de água, é tanta que não vai dissolver tudo. Então, você vai acabar perdendo. Olha lá. Aqui pela tabela nós conseguimos ver a solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água. Só 100 gramas de água é mais ou menos um padrão, tá, que nós utilizamos. Os gráficos, os exercícios vestibulares, eles sempre dão como padrão a solubilidade dos sais em 100 gramas de água. Bem? 100 ml, 100 gramas, depende. Tem gráfico que eles põem de formas diferentes, não tem problema, a resolução é a mesma. Agora, vamos pensar, o que podemos concluir quanto à solubilidade do nitrato de potássio quando exposto a diferentes temperaturas? O que vai acontecer? Quando eu vario a minha temperatura, eu estou variando a minha solubilidade. Então, vamos pensar lá em cima, olha lá. A 0 graus eu dissolvo 13. Se eu aumentar a temperatura, olha o que está acontecendo com a solubilidade dele, também aumenta. Então, eu posso falar que o nitrato de potássio ele é favorecido com o aumento da temperatura. Tá? Então, o nitrato de potássio é um exemplo. Esse gráfico é o gráfico mais comum que eu tenho para mostrar para vocês. Toda a literatura, toda a apostila, todo vestibular, quando cai solubilidade e cai muito, ele cai esse gráfico. É incrível, tá? Por quê? Porque esse gráfico, ele mostra várias substâncias, então, aumentando a temperatura e a solubilidade em, ao padrão, 100 gramas de água, tá? Então, podemos apresentar a solubilidade através de um gráfico. Como é que eu leio isso? Olha lá. A 10 graus Celsius, se eu quiser saber a solubilidade do nitrato de potássio, eu vou subir e fazer a correlação, né? Correlação de um gráfico. Eu venho, subo, bateu na curva, foi para a parede de massa de água. E eu vou ter mais ou menos aqui, olha lá, a 10 graus, mais ou menos 15 gramas, tá? Ah, professora, e se eu colocar 20? 15 dissolve, 5 vai decantar. E se eu colocar 5?
ótimo, eu vou ficar com mais solvente do que soluto. Ele vai ficar uma solução bem insaturada e diluída, né? Então, ela é insaturada. Então, tudo que tiver abaixo da curva, que você fizer, rebater o seu gráfico, ele deu abaixo da curva de solubilidade, é insaturado. Tudo que tiver acima é saturado, tá? Então, por exemplo, a 10 graus, não adianta eu colocar, por exemplo, 40 gramas. Só vai dissolver 15. Os outros 25 dissolveu 15. Para 40 falta 25. Esses 25 desceu, tá? Ele vai decantar. Então, olha lá. Olha lá, esse aqui é o do exercício aqui. Vamos treinar um pouquinho. Eu vou olhar lá no meu gráfico, tá? Qual a quantidade mínima de água necessária para dissolver completamente 80 gramas de cloreto de amônio? Se nós voltarmos lá no gráfico, olha lá, eu tenho aqui, então, qual a quantidade a 20 graus? Então, o que vai acontecer aqui? A 20 graus Celsius, eu vou ter a solubilidade do cloreto de amônio, a 20 graus, olha lá, eu vou ter 30 gramas. A 20 graus Celsius eu tenho 30 gramas. Ele quer saber aqui pelo nosso problema, 80 gramas, tá? Então, quanto que eu vou precisar de água para dissolver 80? Então, como é que nós vamos montar? Olha lá, eu sei que 20 gramas se dissolve em 100 a 20 graus Celsius. Quantas gramas de água, olha o cálculo estequiométrico aí, quantas gramas de água eu vou precisar para dissolver 80? Olha lá, tá? Então, eu tenho 80 gramas, quanto de água eu vou precisar? Aos mesmos 20 graus. Então, fazendo a regra de 3, multiplicação em cruz, eu chego que eu preciso de 400 gramas, tá? Qual a substância é mais solúvel a 30 graus? Vamos voltar no gráfico? Olha lá. Vamos voltar no nosso gráfico. A 30 graus, vamos subir? Olha lá quem é? O nitrato de sódio. Então, sobe, bateu, ele vai ter a solubilidade. Por quê? Cada um deles, ó, cloreto de amônio é só 35, 33. Vai subindo. Então, o maior que tem é o nitrato de sódio. Tá bom? Como podemos classificar a solução de nitrato de sódio que tem 60 gramas desse sal dissolvidos em 100 de água? A 30 graus, conseguimos dissolver 95 gramas em 100 gramas de água. Isso por quê? Porque eu fui lá, como eu tenho 60 gramas só, nós vamos classificá-la como insaturada, ou seja, eu tenho pouco soluto que eu conseguiria dissolver, tá bom? Então, eu dissolveria 95. Eu só tenho 60, então eu tenho uma solução insaturada. Ah, professor, como é que eu achei? Também pelo gráfico, tá bom? Bom, meus amores, olha lá. A parte de explicação, esse início, essa introdução às soluções termina aqui. Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, colocar no caderno de vocês, assim como os slides, vocês têm que copiar esses slides no caderno e vão colocar essa atividade, tá? Então, é a atividade página 9, eu gostaria que vocês colocassem isso para fazer a correlação com a apostila. Copie os enunciados e responda. Então, vocês vão responder cada um desses 3 itens, são exercícios só de apresentação mesmo, conceitual, tá bom? Então, aí vocês vão conseguir responder, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Então, hoje sexta, nós vamos postar novamente na terça, aí nós nos vemos. Não esquecendo que nós estamos à disposição, pode mandar as dúvidas, tá? Não esqueçam de mandar a lição numa data determinada, vocês vão ter que mandar a foto desses slides no caderno e também dos exercícios, tá bom? Beijo, se cuidem e fiquem com Deus.